Bom, vamos então eleger alguns pontos específicos aqui. O primeiro ponto que eu queria mencionar é o sistema de pagamentos brasileiro, a Lei 10.214. Até para nós que trabalhamos no ramo, é uma das leis mais. Ela é muito densa do ponto de vista técnico e ao mesmo tempo muito concisa. Curiosamente, ela foi redigida por procuradores, inclusive lá do banco. Mas ela é uma lei muito densa e quase ininteligível para a maior parte das pessoas. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: o SPB ele é um arranjo jurídico para evitar a contaminação. Vou tentar usar de uma forma diferente. Lembra do filme Titanic, Tânia? Lembra quando o Titanic estava afundando, que os engenheiros colocaram a planta na mesa e mostraram todos os compartimentos do Titanic, dizendo, olha, são câmaras estanques, né? E aí a água não pode passar de uma para outra, porque senão o navio ia afundar. Então aquela cena do filme ela poderia ser usada, inclusive, para explicar como funciona o sistema de pagamentos brasileiro. Ele é mais ou menos daquela forma. O que a gente quer aqui é evitar que o problema com um grupo de operações contamine todo o sistema. Certo? A criação de um sistema de pagamentos brasileiro ela é uma ideia de 1974 e começou com a falência a quebra de um banco, um grande banco alemão, por conta exatamente disso. Então, o que é importante que o candidato saiba aqui em matéria de SPB? Primeiro ponto, o SPB estatui a necessidade de criação de prestadores de serviço para que executem ou prestem atividades específicas. Então, eu tenho um prestador de serviço para liquidação de operações em bolsa, eu tenho um prestador de serviço para liquidação de débitos ou títulos privados, eu tenho um para a realização, a execução de serviços de compensação de cheques e outros papéis, eu tenho um para os DOCs, outro para as TEDs e por aí vai. Esse detalhamento sobre que câmara cabe ao que não é próprio de prova de procurador. Ele é mais próprio para prova de analista. Aí vai se exigir o que é o CITRAF, o que é o CILOC, enfim, mas não é a nossa praia. O que é importante para nós juridicamente aqui, então? Primeiro, que ele vai estabelecer as obrigações. Eu vou até abrir a Lei 10.214 aqui, só para que eu já referencie aqui para a maior parte dos colegas que estão nos assistindo, para que a gente possa acompanhar aqui, ou, digamos, decifrar a lei. Então, a primeira coisa é, preciso de prestadores de serviços diferentes e cada um deles vai executar uma atividade. E estes prestadores de serviços são autorizados pelo Banco Central ou pela CVM, depende do caso. No caso de liquidação de operação com título de valores mobiliários, essa operação, esse prestador só pode operar por autorização da CVM. Mas a maior parte está dentro do mercado financeiro. Então, o que é importante aqui da lei do SPB é, primeiro, essa divisão. Segundo, que a lei previu a possibilidade de compensação multilateral de obrigações. Vejam que a regra geral prevista no Código Civil é de que eu não posso impor a compensação de débitos. No direito civil, cada obrigação é liquidada individualmente. Eu não posso compensar débitos e créditos, tá certo? A não ser, é claro, que eu esteja no meio de uma ação judicial, eu tenho uma reconvenção, ou no caso do juizado, um pedido contraposto, aí eu posso cogitar disso. Mas, e mesmo assim para fins de liquidação. Mas aqui não se admite. Então, o que a gente pretende aqui é permitir a compensação multilateral de obrigações, o que significa dizer que eu não preciso liquidar as operações, salvo raras exceções, uma a uma. Então, eu posso fazer blocos de operações, algo do tipo, no final do dia, um banco chega e diz, olha, eu tenho 100 milhões em cheques a te cobrar, porque os seus clientes depositaram na minha conta, nas contas dos meus clientes 100 milhões. Aí o banco B diz, eu tenho 80 milhões, então vamos fazer o seguinte, em lugar de eu passar 100 para você e você me passar 80, vamos fazer só 20? Quem está devendo mais passa 20 para quem está devendo menos e a gente liquida as operações. É mais ou menos assim que funciona. Um outro dado importante, porque eu estou me aprofundando um pouco mais no SPB, porque o SPB é um dos aspectos não só mais técnicos, mas também mais cobrados, também presente em todas as provas de procurador. Essa compensação bilateral que eu falei está no artigo 3º da lei. No artigo 4º a gente vai encontrar uma noção importante, que é a seguinte: se o Banco Central considerar que aquela Câmara é sistemicamente relevante, ou seja, que problemas naquela Câmara podem trazer algum risco ao sistema financeiro, ele pode obrigar
que a Câmara assuma a posição que a gente chama de contraparte central. O que quer dizer o seguinte, que se o sujeito, o devedor, não pagar, a Câmara vai ter que pagar aquela operação. Por isso a gente diz que a Câmara ela é um garante ou um garantidor daquela operação, mas apenas nos casos em que elas forem consideradas sistemicamente relevantes. Então o Banco Central autoriza e diz, você é sistemicamente relevante, ou mesmo depois de autorizar pode dizer, você virou sistemicamente relevante. Então, a partir de agora, você é obrigado a assumir a posição de contraparte central das obrigações, certo? Isso ocorre, por exemplo, na Câmara ou do prestador de serviço que liquida as TEDs hoje. Já pensou, Tânia, se a gente tivesse uma pane nessas TEDs, tanta gente comprando e vendendo apartamento achando que está fazendo débitos e créditos e na verdade não está? Então, ela é sistemicamente relevante e por isso ela precisa assumir a posição se a operação não for honrada, tá certo? Também, da mesma forma, é necessária, a Lei 10.214 estabelece uma espécie de especialização patrimonial. Então, o artigo 5º, por exemplo, vai dizer que essas câmaras e prestadores sistemicamente relevantes, que eu falei ontem, que o Banco Central coloca, digamos, uma etiqueta, né, e diz, você é sistemicamente relevante, essas câmaras elas precisam separar um patrimônio especial, tá certo? Que vai garantir o cumprimento das obrigações existentes em cada uma delas, nas operações que circulam. Essa especialização patrimonial ela é um dos pontos principais da lei e um dos pontos mais cobrados. Então, candidato, atenção ao artigo 5º da Lei 10.214. Esse patrimônio especial ele é empenhorável. Por fim, dois últimos aspectos em relação ao SPB. O primeiro deles é que esse patrimônio especial, ou mais do que isso, o patrimônio das câmaras, de uma forma geral, ele não ele é insuscetível, ele não é, portanto, não incide sobre ele, não repercute, melhor dizendo, sobre ele, qualquer tipo de regime de insolvência, concordata, falência, regime especial, liquidação. Ele é uma massa patrimonial, ele é, para o SPB, aquilo que o patrimônio de afetação é quase para a seara imobiliária. Então, a gente tem aqui não só a empenhorabilidade, mas a insuscetibilidade de qualquer tipo de efeito a repercutir sobre o patrimônio dessas câmaras. A ideia é a seguinte, esse patrimônio existe só para dar curso a essas operações. Senão ia ser um festival de juiz lá, oficial de justiça batendo lá no Banco do Brasil para penhorar os cheques que iam ser compensados, ia ser uma bagunça danada e ninguém ia conseguir botar ordem nessa casa. Então, esse é um outro aspecto importante. Por fim, eu quero dizer, no que diz respeito, porque essa também é uma questão cobrada pelo SESP, que costuma ser cobrada pelo SESP, diz respeito à infração. Se uma Câmara praticar qualquer tipo de infração, ela é punível pelo Banco Central. Vai se aplicar a ela o mesmo procedimento sancionatório do que é uma instituição financeira qualquer. Certo? É claro que provavelmente o tipo de infração que ela vai cometer é diferente, mas aplica-se da mesma forma o artigo 44 da Lei 4595 de 64. Deixa eu voltar agora aqui para o meu ponto. Capital estrangeiro. Esse é um tema... Quando eu estou falando assim, tema favorito do SESP, o candidato deve estar se perguntando, mas vem cá, quantas provas de procurador do Banco Central tem por ano, né? Na verdade, não é isso. É porque toda a leitura que eu estou fazendo, e eu disse isso, inclusive, há um tempo, acho que disse isso aqui na última vez que a gente se encontrou, Tânia, e disse isso também no meu blog, quando eu fiz uma análise do edital, que a gente tem que se preparar para essa prova de procurador lendo e fazendo exercícios de provas para bancos, para analistas, escriturários e técnicos bancários. Então, prova do Banco do Brasil e da Caixa Econômica são provas muito valiosas para a gente fazer esse tipo de preparação. Por quê? Porque muitos dos temas que são cobrados lá são exatamente os que estão aqui. Então, quando eu estou dizendo os temas favoritos, claro que não estou me referindo só às provas do Banco Central. A gente tenta fazer um exercício de previsão. Bom, em matéria de mercado de câmbio e capitais internacionais, eu vou falar sobre isso. Depois eu vou falar sobre a parte final dos acordos de Basileia. E aí a gente conclui.
Então, em matéria de câmbio e capitais internacionais, o que é importante dizer? Primeiro, o mercado de câmbio ele tá, é preciso aqui, infelizmente, é preciso que o candidato leia a resolução 3568. Ela é uma resolução fácil de ler, tá certo? Mas existem alguns pontos que precisam ser apenas sobressaltados ou sublinhados ou negritados, como queiram. Primeiro que nós estamos no mercado de câmbio unificado. Então, ao contrário do que a gente costuma pensar a partir do que vê, não existe o câmbio paralelo, o câmbio oficial, o câmbio turismo, né? Muita gente acha. Não, não há uma cotação oficial no câmbio turismo. Há uma média de câmbio que é praticado por aquelas operações, mas não há um mercado separado. A resolução é muito clara ao estabelecer que nós estamos no mercado de câmbio unificado. Segundo ponto, vigora nesse mercado de câmbio. Bom, primeiro antes, né? Vamos definir o que é o mercado de câmbio, né? O que é esse regime jurídico do câmbio dos capitais internacionais. Dentro desse mercado, a gente vai contemplar a compra e venda de moeda estrangeira e a remessa de valores em reais, também as chamadas transferências internacionais em reais, que são feitas por não residentes no Brasil, mas que têm conta no Brasil aqui, ao contrário, né, do que a gente costuma ver. Dentro desse mercado de câmbio estão incluídas as operações de cartão de crédito. Então, a maior parte das pessoas, o sujeito diz, eu nunca comprei dólar na minha vida. Bom, se você já comprou um livrinho na Amazon, se você já comprou, já fez algum, se você tem uma conta da sua empresa lá no Google para pagar o e-mail institucional da sua empresa, você já fez uma transação, um negócio de câmbio. Porque, segundo a resolução 3568, estão incluídas as operações com cartão de crédito internacional. Certo? Então, se eu puxar o seu CPF lá, no Banco Central vai aparecer lá que você comprou, claro que não vai dizer o que comprou, mas comprou $30, porque você comprou um livro lá na Amazon, por exemplo, ou então baixou um programa da Microsoft, uma atualização, ou um antivírus lá da Kaspersky, sei lá. Então, isso é o que está incluído aqui no câmbio, no mercado de câmbio. Então, voltando ao ponto, eu dizia que a primeira regra, então, é que o mercado de câmbio é unificado. O segundo ponto é que vigora a liberdade de movimentação. Portanto, o nosso regime hoje, como a gente diz no sistema financeiro, ele é um regime, especialmente em matéria de capitais internacionais, ele é um regime de livre em que você pode pactuar preço, quantidade livremente e pode cancelar livremente as operações também. Esse é um dado. As únicas formalidades que vão ser estabelecidas, e que na verdade, inclusive parte delas está pela 11371, pela lei que foi inclusive prevista no ponto, dizem respeito a valores. Então, por exemplo, uma operação de câmbio, ela, primeiro em relação à formalização e segundo em relação à liquidação. Uma operação de câmbio, ela, para ser formalizada, ela tem um traço distintivo. Esse traço é $3.000. Esse traço foi dado pela 11371, pela lei que está prevista lá no concurso. Então é o seguinte, toda transação, todo negócio no mercado de câmbio precisa ter a identificação das partes. A diferença é que, para transações até $3.000, basta um formulário simplificado. Então eu digo, Fabiano, CPF tal, comprou $1.000 no Banco do Brasil por motivo de viagem, porque eu tenho que declarar, certo? Não preciso dizer viagem para Paris, viagem para sei lá onde. Não, por motivo de viagem, ponto. Essa operação, se eu comprar $1, ela vai sensibilizar lá o sistema do Banco Central, o Banco Central vai saber que eu comprei $1. Então, todas as transações, elas são registradas e há nelas a identificação da parte. O que acontece é que, para as transações, como eu disse, até $3.000, é dispensada a assinatura do contrato de câmbio. Eu não estou dizendo que é dispensada qualquer formalização. O que acontece, portanto, é que até $3.000 um formuláriozinho e está resolvido. Acima de $3.000 eu preciso assinar um contrato, que normalmente tem umas 10 páginas. É um contrato de câmbio. Aí eu preciso assinar. Mas todas essas operações, repito pela terceira vez, que elas são identificadas e requerem um mínimo de instrumentalidade, certo? Não há
a possibilidade de negócios, vamos dizer assim, anônimos no âmbito do mercado de câmbio. E, em seguida, em relação à liquidação, que é um ponto que costuma ser cobrado, existem as operações de câmbio manual e sacado. O câmbio manual é compra e venda de moeda, assim, eu te dou $5, você me dá o equivalente em reais. Existe o câmbio sacado, que é o câmbio feito por meio de transferências bancárias. Então, até $10.000 você pode realizar operações de câmbio manual, o que significa dizer que eu não preciso fazer débitos e créditos enquanto eu posso entregar em espécie para você. Mas a partir de R$10.000, desculpa, R$10.000. Lá é $3.000, o limite anterior que eu dei. Agora, no que diz respeito à liquidação, é R$10.000. Então, negócios equivalentes, o valor equivalente até 10 mil pode ser feito manualmente, sem problema. Agora, negócios acima de 10 mil, a resolução exige que esse negócio seja feito por meio de transferência bancária. Para evitar o que, minha gente? Lavagem de dinheiro, certo? Bom, em relação a capital estrangeiro, que também está previsto na 3568, que está previsto na Lei 4131, na Lei 11371, que estão previstos no programa. O que eu gostaria de dizer é que vamos subir um pouquinho, vamos classificar tudo para todo mundo entender em que ponto da matéria nós estamos. Os capitais internacionais são um gênero do qual são espécies: capital estrangeiro no Brasil e capital brasileiro no exterior. Vamos lá. O que vai definir a nacionalidade do capital não é a nacionalidade do seu portador, é o domicílio do portador. Isto significa que, se Fabiano abrir uma conta, Fabiano mora no Brasil, Fabiano Jantalha mora no Brasil, se ele abrir uma conta na Suíça, ao contrário do que muita gente diz, mandar dinheiro para a Suíça não tem problema nenhum, desde que o seu dinheiro tenha origem lícita e que você declare isso tanto à Receita quanto ao Banco Central, sem problema. Eu não posso sair com uma mala de dinheiro e depositar na Suíça, porque, no mínimo, eu estou cometendo crime de evasão de divisa. Então, se Fabiano mora no Brasil e abre uma conta na Suíça, esta conta na Suíça é considerado um capital brasileiro no exterior. Agora, se Fabiano mora na Suíça, eu sou servidor público do Banco Central, recebo pelo Banco do Brasil. Se eu vou fazer um curso no exterior, sei lá, e vou trabalhar no Banco de Compensações Internacionais, no BIS, vou trabalhar lá em Basileia. Se eu fixo residência lá e domicílio, não precisa nem residência, né, com ânimo definitivo, basta domicílio. Se eu fixo domicílio lá e declaro isso, inclusive a Receita, a minha conta aqui no Brasil será uma conta de capital estrangeiro. Então percebam por esse exercício que o que vai definir não é da onde vem ou onde nasceu o sujeito, mas é onde está domiciliado o titular daquele capital. Então, muito bem, dentro do capital estrangeiro, já estou terminando, viu, Tânia? Dentro do capital estrangeiro, nós temos dois capitais. Todo mundo acha que a Lei 4131 é a lei do capital estrangeiro, só que ela dispõe sobre apenas uma parte do capital estrangeiro. Por quê? Eu tenho o capital estrangeiro produtivo, que é aquele de que trata 4131, que é aquele que ingressa no país para a aplicação em atividades de produção e comercialização de bens e serviços. É uma participação societária, é a compra de um equipamento ou coisa do tipo. Agora, existe o capital estrangeiro financeiro ou capital especulativo, que é aquele que ingressa não com o propósito da 4131, mas que ingressa para fins de aplicação no mercado de capitais, ou mesmo financeiro, mas ele não é aplicado em prol de uma atividade produtiva. Então, o capital estrangeiro de que trata a 4131 e a parte que importa, a única parte que importa da 4131 verdadeiramente para concurso, está lá no artigo 1º, 2º da lei, que é o conceito de capital estrangeiro. Então, o candidato vai olhar aquilo ali, meu Deus, que lei, não precisa se preocupar. E a 11371, Fabiano, o que trouxe? Fundamentalmente, ela trouxe aquelas formalidades que eu falei, ela instituiu aquele limite de $3.000, tá certo? E a Lei 11371 permitiu a regularização do que a gente chamava de capital contaminado. Existiam algumas brechas, até 2006, existiam algumas brechas
na legislação em que o sujeito podia trazer o recurso para cá, mas ele não tinha fundamento para devolver o recurso para fora, né? Então, como é que funcionava? Esse capital estrangeiro no Brasil, a gente dizia que ele era contaminado porque ele não era registrado, mas ele não era registrado porque não existia previsão legal de registro. Então, a Lei 11.371 que ela trouxe, ela diz, passa a estar sujeito a registro do Banco Central o capital estrangeiro ainda não registrado ou não sujeito a outra forma de registro. Então, assim, se você não tinha que registrar por A ou B ou C que estava previsto no manual, antigamente, na antiga consolidação das normas cambiais, né, que é anterior à nossa resolução 3568, você não tinha fundamento. Agora, com a 11371, você passa a ter. Então, o fundamental é que ela regularizou o capital contaminado. Bem, fechando então esse ciclo, vamos aqui diante do tempo escolher, eu vou focar no tema que assusta pra caramba, mas que é tão simples, que é o tema das recomendações em matéria de supervisão bancária, ou os chamados acordos de Basileia. O que nós temos a falar sobre isso? Primeira coisa que o candidato precisa entender. Da onde vem isso? O que são esses acordos? Qual é a força jurídica que eles têm? Primeiro, da onde eles vêm? Eles vêm do Comitê de Supervisão Bancária da Basileia. Ele é um comitê que não integra a estrutura do Banco de Compensações Internacionais, mas tem sede nele, tá? Esse comitê originalmente estava subordinado ao chamado G10, certo? E o propósito dele era propor medidas tendentes a evitar crises bancárias. Então, sempre ter voltado para crises bancárias. Esse comitê ele era reunido por representantes de bancos centrais. Originalmente eram 10, hoje são 27 bancos centrais. Então, o que fazia esse comitê? Editava regras, e o primeiro grande grupo de regras, certo? E como essas regras elas são consensuais, como elas são adotadas por consenso, elas são produto de um acordo entre os membros. Então, veja, um acordo de pessoas que se reúnem na Basileia para definir sobre isso, vamos chamar de Acordo de Basileia. Então, a primeira versão do Acordo de Basileia é 1988, está fazendo 25 anos agora, né? Se eu não estou errado na conta, 25 anos. A segunda versão do Acordo de Basileia, bom, e aí o que acontece? É como uma lei, ela vai evoluindo, mas ali, se você for olhar os princípios, os acordos de Basileia, você vai se surpreender, porque ele não tem força, ele não tem o aspecto de um acordo internacional, tá? Então, o que esse comitê faz é propor recomendações. Pois bem, qual é então a força jurídica que isso tem? Nenhuma. Para surpresa da maior parte das pessoas, praticamente nenhuma força jurídica. É claro que as pessoas, os membros dos bancos centrais, quando concordam em fazer parte do acordo, eles assinam um termo pelo qual se comprometem a implementar aquelas regras. Mas digamos que o máximo efeito que isso teria seria talvez a saída do banco do comitê, certo? Mas os acordos de Basileia, então, eles são recomendações. Imagina, novamente dentro da minha política de metáforas, imagina uma receita de bolo, né? Faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. É a mesma coisa. Eu pego um conjunto de recomendações que diz: o supervisor deve ter poder para isso, o Banco Central deve ter poder para aquilo, o Banco Central deve atentar para esse e aquele aspecto, o Banco Central deve passar a supervisionar os conglomerados bancários e coisas do tipo. Então, em 1988, houve a primeira versão. A segunda versão, que na verdade o que é? É uma versão ampliada, é um segundo documento, tá certo? Veio em 1996, se não estou enganado. Em 96, uma outra versão dos Acordos de Basileia. E agora, em 2011, saiu uma terceira versão. Não é muito cobrado o conteúdo dos acordos em si, mas o Acordo de Basileia I estava mais voltado para as operações próprias, então ele é mais focado em risco de crédito. Então, todo um conjunto de regras voltado para prevenir o risco de crédito nas instituições financeiras. Basileia II já estava mais focado no risco sistêmico, a preocupação com
as grandes instituições, então preconizava que os bancos centrais deveriam atentar não só para a instituição, mas para o conglomerado do qual ela faz parte, certo? Criou-se aí a figura do patrimônio líquido ajustado, então você tem é como se você tivesse uma contabilidade lá para a CVM, que você precisa apresentar como sociedade anônima, e uma contabilidade para o Banco Central, que é muito mais rigorosa, certo? Dentro dessa de Basileia, principalmente Basileia 1, é que vem o chamado índice de Basileia, né? Então, ele prevê um índice máximo de alavancagem que os bancos podem ter, certo? O que é alavancagem? É, na verdade, a razão que existe entre a quantidade de dinheiro que o banco tem depositado e a quantidade de dinheiro que ele pode emprestar. Hoje, esse índice de Basileia internacionalmente é de 8%. O que significa dizer que para cada R$ 100 que eu empresto, eu só preciso comprovar ao Banco Central que tem 8. Aí você diz, pô, o que é isso? Estão multiplicando dinheiro? Não, é porque toda hora está entrando e saindo dinheiro, né? Então, com base nisso, se a gente pudesse congelar o banco, nem todas as pessoas vão sacar dinheiro ao mesmo tempo. Então, o banco ele faz essas operações com esse objetivo. No Brasil, a gente sempre foi muito mais rigoroso. As resoluções, por exemplo, chegaram a prever 16 e agora prevêem 11. Então, o Brasil ele tem um nível muito mais sofisticado de regulamentação sobre isso. Basileia 3 já tem uma outra preocupação. Basileia 3 já está preocupado com a relevância do sistema bancário, ou melhor, com a suscetibilidade do sistema bancário a crises externas ao setor, né? Basta dizer que a crise bancária, a crise do subprime, ela foi uma crise que atingiu os bancos, é bem verdade, mas foi uma crise que foi também muito potencializada pelos efeitos externos que aquilo causou na economia, né? Então, o que nós temos aqui é o que? A figura da conexão, da preocupação, da relação das crises financeiras com a instituição bancária. Então, a declaração é mais ou menos a seguinte: Basileia 3 está focada na preocupação entre a atividade bancária e os demais setores da economia. E o que isso pode trazer em termos de repercussão. Se eu invisto tudo numa grande empresa aí, X dessa aí, e concentro todos os meus recursos em a empresa X, sem trocadilho, hein? Se a empresa X quebra, como é que vai ficar o banco, né? Depois de ter emprestado todos esses recursos para aquela empresa? Então é preciso estar atento também. Basileia 3 vai estabelecer uma série de regras. E aí, o que é importante para nós? Ok, já entendi, mas como isso se traduz na prática aqui no nosso ordenamento? Isso se traduz na forma, Tânia, de resolução do Conselho Monetário Nacional. O que o Conselho Monetário Nacional faz, então, é pegar a receitinha de bolo, explodir ou tornar mais analítico aquele texto e colocar artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º. Então eu vou atribuindo, é óbvio que em boa parte dessas recomendações precisam estar previstas em lei, e é por isso, inclusive, que a gente aprovou a Lei 10.214, não era bem de Basileia, mas dizia respeito a um outro conjunto, que é as recomendações em matéria de sistemas de pagamento, recomendações internacionais. Então, esses princípios de Basileia, ou os princípios fundamentais, são só princípios mesmo, são só recomendações, que são, então, analisadas pelo Conselho Monetário Nacional, transformadas em resolução, e, portanto, o paradigma normativo, o Acordo de Basileia em si, não tem nenhum valor jurídico. Os países não é acordo internacional, não é tratado internacional, não é sequer um ato de direito internacional. O que nós temos aqui é a trasladação da ideia que está lá naquelas recomendações, naquele documento, naquele estudo que propõe certas medidas, e aí eu transformo aquilo numa linguagem jurídica. Portanto, o meu paradigma normativo do Acordo de Basileia é a resolução do Conselho Monetário Nacional. Então, não é correto dizer que nós temos um procedimento de internalização, porque já sabemos bem de outras revisões e aulas que já tivemos aqui no site da Jurisprudência Concurso, que o procedimento de internalização é um procedimento substancialmente distinto que envolve a participação do Congresso Nacional, o que não ocorre aqui, certo? Então, recapitulando, Acordo de Basileia provém do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, ele não tem valor
jurídico, ou seja, ele não tem a força jurídica, ele não obriga o país, em princípio. Ele é internalizado, entre aspas, ele é trazido para o ordenamento jurídico brasileiro, ele é incorporado pelo ordenamento jurídico na forma de resoluções do Conselho Monetário Nacional, certo? E vai estabelecer uma série de regras ali que vão dispor sobre essa matéria. Por isso é que eu estou dizendo, eu expliquei, e isso é o que a gente vai entender como aspectos gerais que estão ali previstos no nosso ponto. Olha, Tânia, a gente combinou que ia falar mais ou menos 1 hora, já estamos caminhando para 2 horas, mas pelo menos do lado de cá o papo está muito bom, viu? Ah, mas aqui a gente não combina mais ou menos. Eu sempre falo, os convidados quando vêm aqui, a gente combina, daí fala assim, mas quanto tempo que pode ficar? Eu falo assim, olha, as pessoas perguntam assim, quanto mais ou menos as pessoas ficam? Mais ou menos 1 hora e pouco, mas aqui quem manda são eles que estão do outro lado. Se quiser ficar aqui 5, a gente fica, entendeu? Eu gosto de... Tava aqui vendo as perguntas, não chegou nenhuma pergunta. Aquela da súmula foi esclarecida? Sim, bem lembrado. Então, deixa eu falar sobre a questão da súmula. Você me lembrou, eu havia esquecido. Meus amigos, o que diz a súmula 283 fundamentalmente é o seguinte, que o Banco Central, ou melhor dizendo, que as administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, como tais, estão sujeitas à lei do juro. O Banco Central nunca entendeu a súmula 283 na sua literalidade. O entendimento do Banco Central é de que as administradoras de cartão de crédito não eram instituições financeiras. Para o Banco Central, elas sempre foram prestadoras de serviço. E, como tais, o Banco Central nunca, então, as regulou. O que o Banco Central entendeu é que o argumento colocado na súmula 283 era um argumento que a gente tivesse no Supremo, em especial, a gente diria que em obter dictum, né? Ou seja, as instituições, as administradoras de cartão de crédito recebem o mesmo tratamento das instituições financeiras, tá certo? Por parte da lei de usura. Então, são tratadas como se instituições financeiras fossem. Aí a pergunta da nossa colega ela foi importante por uma razão simples. Com a medida provisória 615, criou-se uma figura mais ampla, que é a figura dos arranjos de pagamento. Por isso esse MP é chamado de MP dos arranjos de pagamento. E olha, eu se tivesse que apostar numa questão para cair na prova, eu certamente diria que a questão deve abraçar o artigo 6º dessa medida provisória. Veja, antigamente, que é o que traz os conceitos, antigamente ou era instituição financeira ou então não era nada, para fins de supervisão do Banco Central. Então, na verdade, assim, algumas leis laterais, como a 11795, que a administradora de consórcio também não é instituição financeira, mas ela foi pendurada, entre aspas, dentro das competências do Banco Central por uma razão simples. Não tinha outro que se entendia como competente para isso. Então, vamos colocar no Banco Central que o Banco Central vai resolver essa situação. Na verdade, não era só essa 11795, a lei anterior também previa isso. Mas a administradora de cartão de crédito, o Banco Central entendia que ela era uma mera prestadora de serviço, tá certo? Com a MP dos arranjos de pagamento, isso mudou. Isso mudou por quê? Porque o que o artigo 6º vai dizer? Que passam a integrar o sistema de pagamentos brasileiro as instituições de que trata essa medida provisória. Então, ele pega a administradora de cartão de crédito e vai colocar dentro do SPB e vai dizer que ela está sujeita à supervisão do Banco Central. Qual foi o arranjo conceitual que se criou? Vou tentar facilitar. Quem puder abrir aí o artigo 6º da MP 615, vai acompanhar comigo. Primeiro, se criou um conceito que está lá no artigo 6º, inciso 1º, que é o conceito de arranjo de pagamento. Vamos pensar num cartão de crédito? Vamos pensar num cartão de crédito da Visa emitido pelo Banco do Brasil. Vamos botar assim, certo? Então, o que eu tenho ali? O cartão de crédito, o negócio cartão de crédito é um arranjo de pagamento. Como diz a lei lá, é o conjunto de regras que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público. Tá certo? Então, o cartão de crédito passa a ser um arranjo de pagamento. A Visa, que é quem concebeu esse arranjo, é chamada de instituidor de arranjo de pagamento.
que é o quê? Segundo a lei, é a pessoa jurídica que é responsável pelo arranjo ou então pela marca associada a esse arranjo. Então, a Visa é um instituidor de arranjo de pagamento. O Banco do Brasil, que é quem emitiu esse cartão, né, ele é considerada uma instituição de pagamento. Está no inciso 3º. Eu estou exemplificando para facilitar, certo? Então, está no artigo 3º. Então, ela é uma instituição de pagamento. Pode ser o Banco do Brasil, como pode ser, por exemplo, a Credicar, que é uma chamada administradora de cartão de crédito independente. Por que independente? Porque ela é uma pessoa jurídica que não está vinculada a nenhum banco, pelo menos em princípio, certo? Vinculada, assim, os sócios, né, da Redcar são bancos, mas ela não depende de um banco para emitir. Ela pode emitir por si só o cartão. Então, é aí que entra. Antes, a administradora de cartão de crédito, ela era considerada uma prestadora de serviço. Agora, ela é considerada uma instituição de pagamento. E, por força do artigo 6º, por força dessa construção aí, ela passa a estar subordinada ao Banco Central. Ou melhor dizendo, ela passa a estar regulada e supervisionada pelo Banco Central. Prosseguindo. A fatura que você recebe, ela é, na verdade, representativa de créditos e débitos que você tem com aquela instituição, certo? Então, mas na verdade aquilo ali, ela não tinha um outro nome. Então, hoje, a gente vai dizer que essa sua relação com a instituição, ela passa a ser, está lá no 6º, inciso 4º, uma conta de pagamento. Então, ela é o quê? Uma conta de registro do usuário final junto àquela administradora. Então, a fatura passa a ser um instrumento, vamos dizer assim, de prestação de contas da sua conta de pagamento, certo? Ainda dentro desse contexto, o cartão de crédito, o plástico, ele passa a ser considerado um instrumento de pagamento, certo? Então, o cartão de crédito que era... Na verdade, isso não difere muito, porque dentro da indústria de cartões a gente sempre considerava como tal, mas agora eu tenho uma previsão legal sobre essa matéria. Muito bem. E aquele crédito que você tem ali para você, porque existe o cartão de crédito que ele pode ser, assim como o telefone, ele pode ser pós-pago ou pré-pago, né? Então eu posso carregar hoje existe a figura, inclusive, de cartões internacionais, você vai lá, carrega o seu cartão dizendo, eu quero $1.000 aqui nesse cartão, e você vai gastar. A quantidade de recursos que está ali armazenada, ou melhor dizendo, creditada na conta de pagamento para que você possa usar, tá certo? É o que a gente chama de moeda eletrônica. Então, cuidado para não confundir, que aí você vai dizer, e é o que eu acho, se fosse fazer uma questão dessa, eu faria dessa forma. Eu ia dizer assim, o cartão de crédito, a partir dali, ela passa a ser uma moeda eletrônica. Falso. O cartão de crédito é um instrumento de pagamento. A moeda eletrônica é a quantidade de recursos armazenados naquele cartão, entendeu? Então, para responder a pergunta da nossa colega aí, a súmula 283 era sempre entendida como sendo restrita ao ponto em que dizia que a lei de usura não se aplicava à instituição financeira, ou melhor, não se aplicava se aplicava eita, confusão. Vou voltar. Ao ponto da súmula 283 que o Banco Central considerava era de que a lei de usura incidia sobre as administradoras de cartão de crédito da mesma forma que as instituições financeiras, ou seja, ela não limita, ela não se aplica a essas instituições, portanto não limita a cobrança de taxa de juros ao dobro da máxima legal, certo? E com o advento da medida provisória 615, os cartões de crédito passaram a ser considerados instrumentos de pagamento, já o eram doutrinariamente, mas passaram a ser considerados como instrumentos de pagamento regulados e supervisionados pelo Banco Central. E a administradora de cartões de crédito passou a ser considerada como uma instituição de pagamento e, portanto, passa sim a estar sob a regulação e a supervisão do Banco Central, Tânia. Estamos novamente. Não combinei nada com ele, viu? Porque eu tive ideia agora aqui no meio do caminho. Diga lá. É o seguinte, eu gosto de prestigiar o pessoal que acompanha aqui, fica firme e forte aqui, exercício e revisão, mesmo tendo que levantar cedo. Então é o seguinte, eu vou fazer um sorteio aqui do Vademecum aqui de jurisprudência, organizado por mim, com a presença de vários colaboradores, mas vamos fazer o seguinte,
nós vamos fazer uma pergunta. O professor vai fazer uma pergunta. Vai pensando na pergunta aqui, enquanto isso. Tem que ser uma pergunta de alguma coisa que o professor falou, aí para prestigiar quem acompanhou, né? Aí a revisão. Só que a resposta, ela tem que caber nos 140 caracteres do Twitter, porque eu vou abrir aqui o Twitter para colocar as respostas. Presta atenção, eu gosto de fazer isso, o pessoal adora quando eu faço isso. E tem que ser a resposta que caiba aí nos 140 caracteres. Então, enquanto o professor vai pensando, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o professor para pensar um pouquinho. Professor, aqui. Vamos lá então fazer a questão valendo a jurisprudência, o vademecum de jurisprudência. Você tanta coisa aqui para perguntar, Nossa Senhora. Mas tem que caber na 140, tem que caber no 140. Tá certo. Então vamos ver o seguinte, Então, já que falamos da MP 615, demos tanta atenção a ela, vou fazer uma pergunta em cima da MP 615, certo? Não vou fazer uma pergunta tão difícil. A partir da MP 615, como passam a ser enquadradas juridicamente as administradoras de cartão de crédito? Okay. Vou dar a dica, né? Não, sem dica, né? Sem dica? Então tá bom. Então não pode nem dizer que a resposta está no artigo 6º, não, né? Vou dar o primeiro. Então não vou dizer não. Vou dar o primeiro F5 para atualizar a página. 1, 2, 3 e atualizando. Qual foi a primeira resposta? A primeira resposta do Fabrício foi instituidor de arranjo de pagamento. A segunda resposta, instituições financeiras. E a terceira resposta, instituição de pagamento. Qual que é a mais correta? Instituição de pagamento. Instituição de pagamento? Então, ó, presta atenção, vou abrir aqui bem grandão. Deixa eu só explicar aqui, ó, para o Fabrício e para o William que responderam aí. Como eu disse antes, eu falei de administrador de cartão de crédito. Fabrício, instituidor de arranjo de pagamento é a bandeira. Tá certo? Ela é a bandeira. Então, a Visa é uma instituidora de um arranjo de pagamento. A administradora de cartão de crédito, ela pode até funcionar como uma instituidora. Por exemplo, a Caixa Econômica está em estudos para emitir o seu próprio cartão. Mas, como eu disse, no conceito de administradora, como a gente está acostumado a ver, né, a instituição, a administradora, ela não é, em princípio, uma instituidora. Ela pode vir a atuar, mas ela vai acumular uma série de funções. Para o William Arcanjo, que respondeu aí instituições financeiras, William, infelizmente não. O conceito de instituição financeira, ele é dado pelo artigo 17 da Lei 4595. E a administradora de cartão de crédito continua a não fazer a intermediação financeira. O que ela faz é uma prestação de serviço, ela é uma conectora do sistema, tá certo? E quem foi então a terceira resposta aí? Quem foi a Felizarda? A Carol respondeu instituição de pagamento. Exato, a instituição de pagamento, porque se a gente for olhar exatamente na MP 615, a gente vai ver lá no artigo 6º, inciso 3º, tá certo? Que a administradora de cartão de crédito, pode ser até um banco também, é uma pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais arranjos de pagamento, então ela adere a um arranjo de pagamento. A administradora de cartão de crédito, ela adere a um arranjo de pagamento concebido pela Visa, pela Mastercard, tá certo? Que tenha como atividade, olha lá, disponibilizar serviço de aporte ao saco de recurso, entendeu? E outras coisas, gerir conta, emitir instrumento de pagamento, etc, etc. Então, pode ser administradora de cartão, pode ser um banco, tanto faz. Maravilha! Parabéns aí, então, a Carol, que acertou. Foi legal até, Tânia, desculpa interromper, foi legal até, porque as respostas que apareceram até permitiram a gente esclarecer um pouco desses conceitos. E isso é algo fundamental. Porque, olha, eu vou lhe dizer que se eu tivesse que apostar alguma coisa, eu apostaria isso aqui. É claro que banca tira tudo, né? Já pensou se cai? Nossa. Ah, meu Deus do céu, olha, pelo amor de Deus. Vamos falar que ele viu a prova, vamos falar que ele viu a prova antes, você vai ver. Ó, aliás, olha, fazer inclusive eu quero só deixar um registro aqui para todos, até por conta disso. Só para vocês terem uma ideia, em outras disciplinas, eu até sugiro que os colegas leiam
os regulamentos e documentos éticos. Eu acho que isso deve ser muito cobrado pelo Banco Central, porque, por exemplo, para que eu possa dar aula em cursos preparatórios para concurso do Banco Central, eu tive que pedir autorização à Comissão de Ética do Banco Central e demonstrar à Comissão de Ética que eu não atuo, nem nunca atuei em qualquer atividade, nem remotamente relacionada a concurso. Então, até essa brincadeira foi boa para a gente colocar, porque, enfim, vazamentos existem, mas o Banco Central é muito cioso disso e eu tive que demonstrar por A mais B que não tem, nem nunca tive, nem nunca terei nada a ver com concurso. Então, mas enfim, a gente atua na área, eu atuo há 10 anos nessa área, então é o tipo de coisa que, enfim, se eu não entendesse disso também, eu ia viver de quê, né? Mas olha, eu quero fazer até um pedido aqui na presença do professor, que vocês que vão fazer a prova aí, eu gostaria muito depois que vocês dessem um feedback se a revisão, eu tenho certeza, lógico, vai cair tudo, mas muita coisa que ele falou vai cair, eu gostaria que vocês dessem esse feedback, que viu aqui na revisão e que o professor falou tal coisa e que estava lá de uma forma ou de outra lá na sua prova deste final de semana. Até, Tânia, eu queria aproveitar para fazer um registro. Posso? Claro, fique à vontade. Não, é porque eu estou com um delay aqui no vídeo, então estou vendo você falando e argumentando aí. Aqui é o seguinte, eu pretendo na segunda ou na terça-feira, aí depende, né? Talvez até seja mais adequado fazer provavelmente na terça, que é quando o gabarito oficial esteja publicado, né? Aí eu pretendo fazer um comentário sobre as questões. Então, depois que o gabarito oficial for divulgado, aí eu pretendo fazer um comentário para explicar um pouco, até para as pessoas poderem entender o porquê dessa ou daquela resposta. Então, quero agradecer mais uma vez, professor, aí, pela participação aqui conosco ao vivo, tirando uns minutos aí da sua vida do lar, né, na convivência dos familiares para estar conosco aqui. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso aí para o pessoal que conseguiu acompanhar. Farei de tudo para postar essas dicas aí amanhã para o pessoal. Então, professor, olha, muito obrigado mesmo pela sua presença. E se o professor quiser deixar o professor à vontade para dar um recado, desejar uma boa sorte para o pessoal que vai fazer a prova aí nesse final de semana. Bom, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre digo, acho que eu já falei isso da outra vez, na vida a gente precisa sempre dedicar um espaço para compartilhar um pouco com as pessoas, né? Todo mundo, certamente outros colegas aí são especialistas, e mesmo os concurseiros são especialistas em matérias e que eu teria talvez o maior prazer em assistir um outro dia uma aula de alguém que está aí hoje me assistindo. Então eu acho que na vida a gente experimenta uma eterna troca e participar de uma iniciativa como essa, gratuita, disponível a todos, para mim é um grande prazer, uma grande satisfação, principalmente porque eu sempre digo, quanto mais gente gostar dessa matéria, quanto mais gente vier para cá, é mais gente para discutir, mais gente para crescer, mais gente para debater, e eu acho que a gente cresce de uma forma geral com isso. Então, acho que também te dou os parabéns, Tânia, por essa iniciativa, pelo Revisar Juros. Eu sei que não é uma coisa inédita, né? A gente não começou hoje, você já está há muito tempo nisso, mas você presta um grande serviço de utilidade pública aí para todos. Espero ter contribuído de alguma forma para diminuir o estresse, a ansiedade e aquelas dicas básicas, né? Tenha calma, tenha tranquilidade, durma bem nesses dias, isso é fundamental. E pense o seguinte, na pior das hipóteses, você sairá da prova como entrou, sem nada. Então, ninguém sai no negativo, ninguém sai com dívida, ninguém sai com débito, então não tem por que se desesperar. A calma, a tranquilidade, ela sempre facilitam muito mais a concentração e a extração de coisas daquilo que a gente aprendeu. Evitem os bloqueios. Então, muita calma, muita tranquilidade, durmam bem, se alimentem bem, tirem aí algumas horas do sábado para ver um filme, para descansar, para, enfim, desanuviar um pouco a mente, certo? Boa prova para todos e estou esperando todos vocês aqui no Banco Central. Obrigada, professor. Um ótimo final de semana, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, um grande abraço. Um abraço, tchau, tchau.